Olá, turminha, bom dia a todos e a todas. Como é que vocês estão nessa manhã de terça-feira? Eu acredito que vocês estejam bem. Comigo também está bem, graças a Deus. Eu queria pedir para vocês darem uma olhadinha lá no devocional. Nós temos 2 louvores lá que eu gostaria que vocês estivessem assistindo, aprendendo esses louvores. Acredito que alguns já saibam, mas outros ainda precisam aprender, tá bom? Eu queria que você desse uma olhadinha lá, não esqueça, tá bom? Deixa seu like, curta, comente, tá bom? Turminha, nessa terça-feira nós estaremos com as respectivas disciplinas hoje, matemática e inglês, tá bom? Então, nós vamos aqui iniciar a divisão, retomando a divisão, tá bom? É algo que vocês já viram no 3º ano. Nós estaremos estudando novamente aqui no quarto ano. Lembrando que para fazer divisão a gente vai precisar bastante da multiplicação, tá? Bastante da multiplicação. Ou seja, vocês vão precisar muito do auxílio da tabuada, tá? Continuem estudando tabuada para que vocês se saiam bem nas atividades, também nas atividades avaliativas. Vocês precisam estudar tabuada, tá? Porque assim você vai estar se saindo bem melhor, tá bom? Então, a divisão, como eu enfatizei para vocês, vocês vão precisar muito também da multiplicação. Então, as duas, elas caminham juntas, tá? Ok? Então, eu quero que vocês abram um livro comigo, no livro de vocês aí, na página 118, que é esta página bem aqui. Deixa eu colocar meu rostinho para cá. Pronto. Retomando a divisão, tá bom? Página 118 de matemática. Então, nós vamos ver aqui uma situação, um problema, tá? No qual nós estaremos resolvendo juntos, tá bom? Para facilitar também o nosso entendimento, nós vamos praticar hoje também a divisão, nós vamos praticar um pouquinho, tá? Uma divisão bem simples para que vocês possam estar desenvolvendo a questão da divisão. Então, quando vocês estavam lá no primeiro, segundo ano, 3º ano, com certeza a parte da divisão vocês usavam muitas bolinhas, não é? Muitas bolinhas para dividir, tudinho, direitinho, tá? Outros recursos também vocês utilizavam para estar dividindo, muitas imagens, tá? Agora aqui nós vamos começar a fazer um pouquinho diferente, tá? Nós vamos utilizar um pouco mais a tabuada para nós estarmos realizando as divisões. Então, eu aconselho vocês aí pegarem as tabuadas de vocês, tá? Retomar a tabuada de multiplicação, ok? Dando uma estudada novamente, na verdade, continuar estudando. E também vamos aqui prosseguir com divisão. Lembrando que, como eu falei anteriormente, a divisão e a multiplicação caminham juntas, tá bom? Nós vamos entender bem melhor. Então, aqui, nós temos aqui essa situação aqui para vocês. No primeiro dia de uma ação de combate à dengue, 48 funcionários se dividiram em grupos de 6 pessoas. Olha aí, ó, são 48 funcionários. E dentre essas 48 pessoas, eles foram divididos em 6 grupos, dividiram em grupos, na verdade, de 6 pessoas. Tá? Então, quantos grupos foram formados? Tá? Você pode até fazer no seu caderno 48 bolinhas e dividir de 6 em 6. Você pode fazer isso aí, tá bom? Se for melhor para você, de bolinha, palitinho, risquinho, você pode fazer, tá bom? Mas nós vamos ver aqui uma outra maneira
de resolver isso aqui, tá bom? Então, bem aqui na calculadora, aqui nessa parte verdinha aqui, opa, essa parte aqui, ó, para repetir, opa, deixa eu sair bem aqui, para repetir quantidades em partes iguais, utilizamos a divisão. Então, aqui eu tenho 48 funcionários, não é? Desses 48, eu vou dividir grupos de 6 pessoas. Então, vai ser grupos de 6 em 6, tá? Cada grupo tem que ter 6 pessoas. Então, quantos grupos vai formar no total? Então, utilizamos a divisão. É a mesma coisa de eu estar dizendo, 48 dividido por 6, tá? Então, vamos estudar um pouco mais sobre essa operação que é a divisão. Então, tem um cartazinho aqui, fora mosquito, combate a dengue, junte-se a nós. Tá? Isso aqui é algo que a gente sempre tem que estar tendo em mente no combate à dengue, cuidando de reservatórios. Nas nossas casas nós temos reservatórios de água, então precisam estar tampadas, as garrafas colocadas para baixo. Vocês verem vasos de planta com água, é bom tirar para que não se prolifere, tá? O mosquito da dengue, tá bom? Então vamos aqui. Para determinar, ele vai mostrar para vocês aqui uma tabela, tá bom? Para determinar quantos grupos foram formados, devemos verificar quantas vezes o 6 cabe num 48. Ou seja, efetuar 48 dividido por 6. Crianças, aqui tem a tabuada de 6, tá? Vocês estão vendo aqui o número 6 em destaque aqui. Nós temos um X, que esse X representa a multiplicação, tá? Então, 6, aí tem a setinha que vai para o 1. E sucessivamente, 6 vezes 1, aí aqui embaixo está o resultado. 6 vezes 1 vai dar ele mesmo. Lembrando que o número 1 é o elemento neutro da multiplicação, tá? Então, quando o número 1 é multiplicado por um outro número diferente dele, vai dar o outro fator diferente de 1. Então, 6 vezes 1 é 6, não é 1, é 6. Aí, ele continua aqui para vocês, ó. 6 vezes 2, 12. Ou seja, duplicou aí, né? O dobro é multiplicado por 2, tá? 6 vezes 2, o dobro de 6, na verdade, desculpa, o dobro de 6 é 12. É a mesma coisa de eu estar dizendo 6 mais 6, que é igual a 12. Então, 6 vezes 2 é esse 6 duas vezes. Esse 6 duas vezes, ó. 6 mais 6, que é igual a 12. Tá? Então, vamos aqui. 6 vezes 2, 12. O triplo de 6, 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. 6 vezes 8, 48. Tá? 6 vezes 9, 54. E 6 vezes 10, 60. Então, aqui está a tabuada de 6. Então, vamos ver o que o menininho está explicando aqui para vocês de uma forma assim, bem mais detalhada. De acordo com o quadro, o número que multiplicado por 6 dá 48. Como resultado, é o 8. Assim, o 6, ele cabe 8 vezes no 48, pois 6 vezes 8 é igual a 48. O que ele está querendo dizer aqui? Que aqui ele está perguntando
Quantos grupos foram formados de 48 funcionários em 6 pessoas, tá? 48 dividido por 6. Então, quantos grupos foram formados dentro desse 48, tá? Dentro do 48. Aí você acha o resultado na tabuada. Vocês observaram que acharam o resultado bem aqui, o 48 bem aqui? Estão observando? Então, o que quer dizer? Que o número multiplicado por 6 dá 48. Como resultado é o 8. Então, se eu achei o 48 aqui, e eu sei que são 6 grupos, na verdade são 6 pessoas, não são 6 pessoas em cada grupo, não é 48 dividido por 6. Então, o resultado é o que, gente? É o 8. O 8 que é o resultado, tá? Porque eu sei que 6 vezes 8 é 48. Eu já sei que é 48 dividido por 6. Então, dentro desse 48, cabe o quê? 8 grupos, gente. De quantas pessoas? Quanto foi dividido? Por 6. Então, dentro do 48, cabem 8 grupos de 6 pessoas. Logo, eu entendo que 48 dividido por 6 é igual a 8, tá? Então, aqui tem os elementos da divisão. Os elementos da divisão, tá bom? Então, a divisão, ela tem o quê? O divisor. Quem é o divisor? É o 6. Tem o dividendo. Quem é o dividendo? É o 48. Porque você vai dividir o 48 por 6. É como se esse 48 fosse se desmembrar. Na verdade, ele está se desmembrando. Ele não vai ser mais 48, ele vai se tornar um outro número. Então, é 48 dividido por 6. Qual é o resultado de 48 dividido por 6? É o quociente. O quociente é o resultado. Lembra da multiplicação? Fatores, né? Fatores, né? Que são os números multiplicados. Tá até bem aqui. Gente, ó. 6 vezes 1. 6 é fator, 1 é fator. E o resultado é o quê? Produto. Não é? Não é o 6? 6 vezes 1, 6. O resultado da divisão é o 8. Ok? 48 dividido por 6 é igual a 8. Agora, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar o quociente por 6, que é o divisor. Esses dois aqui eu vou multiplicar. 6 vezes 8 é igual a 48, que eu já sei. Então, esse 48, ele vem para debaixo aqui do 48. Aí, eu vou ocorrer o quê? Uma subtração. 48 menos 48 vai dar o quê? 0. Esse resultado aqui é chamado de resto. Então, quando esse resto é totalmente zero, dizemos que essa divisão é exata. É uma divisão que não sobrou nadinha. Divisão que é exata. 48 dividido por 6 é igual a 8. Não sobrou nada, ou seja, nenhum funcionário ficou de fora, tá? Muito bem. No segundo dia, a ação passou a contar com 59 funcionários, que novamente se dividiram em grupos de 6 pessoas. Para determinar quantos grupos de 6 pessoas foram formados, devemos efetuar 59 dividido por 6. 59 dividido por 6. A meninazinha está falando aqui para vocês. Como 6 vezes 10 é igual a 60, e 60 é maior que 59, o 6 não cabe. 10 vezes no 59, portanto, o 6 cabe no 9 vezes, portanto, o 6 cabe 9 vezes no 59 e sobram 5. Isso aqui até é um pouquinho confuso de entender, né?
Vamos aqui agora entender melhor. Aqui é a divisão. No primeiro dia foram 48 funcionários, lembram? 48 dividido por 6, que é igual a 8. Não houve resto, uma continha exata. No segundo dia, aumentou a quantidade de funcionários, tá? Então, é 59 dividido por 6. Por que 59? Porque aumentou mais funcionários. No primeiro dia, 48. No segundo dia, aumentou mais um pouquinho, que deu 59 funcionários. E lá eles querem grupos de 6 pessoas, tá? Então, eles tiveram que fazer uma nova divisão. 59 dividido por 6, que dá 9, não é? 9 vezes 6 é 54. Coloco aqui, ó, menos 54 debaixo do 9. Vamos aqui para a tabela, melhor. Vamos aqui para a tabela. O número mais aproximado de 59. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Assim vai. 6 vezes 8, 48. 6 vezes 9, 54. 6 vezes 10, 60. Então, eu não vou colocar o 60, eu vou colocar o 54, tá? Que é mais aproximado de 59. Aí, houve um resto, né? 59 vezes 54, menos 54 deu 5, portanto, foram formados novos grupos com 6 pessoas cada. Então, como sobrou, como teve aqui um resto de 5 pessoas, a divisão é diferente de zero. Dizemos que essa divisão não é exata. Ou seja, foram 9 grupos de 6, mas que sobraram o quê? 5. Não completou mais um grupo de 6, sobrou 5. Vamos para cá, eu coloquei esse espaço aqui, para a gente fazer novamente aquela divisão, para vocês entenderem melhor, tá? Vamos primeiro lá para o 48. 48 dividido por 6, não é? Por 6. Vamos aqui. A gente sempre começa a dividir pelo primeiro número, não é? Né? Por 4. Só que 4 é menor que 6. Então, eu não posso dividir 4 por 6. Porque 4 é um número menor. Se fosse 5, também não. Agora, só se fosse 6. A partir de 6 para cima, tá? Se fosse 6, aí daria para dividir por 6. Então, no caso, aqui não dá. Então, como é que eu vou dividir agora como é que eu vou dividir agora? Eu vou ter que pegar o auxílio do 8. Então, vai ficar 48 dividido por 6. Tá bom? 48 dividido por 6, certo? Eu coloquei do lado aqui uma tabuada aqui para vocês. Se esclarece mais a mente. Vocês, qualquer número, que no caso aqui, esse aqui é o divisor, não é o 6. Vocês vão fazer a tabuada de 6. Professora, se aqui fosse um 4, vocês iriam fazer a tabuada de 4. Se fosse 5, vocês iriam fazer a tabuada de 5. Mas aqui a tabuada de 6, tá? Vocês vão fazer tudinho direitinho e vão procurar o resultado 48. Ou um número mais próximo que 48, tá? Então, bota essa bolinha bem pra cá. Eu já achei bem aqui, ó. 48 bem aqui, né? 48 dividido por 6. Eu já achei bem aqui o 48. 48 dividido por 6 vai dar 8. Por que que vai dar 8? Porque eu já tenho um 6 bem aqui. Eu achei o resultado 48 bem aqui. Sobrou quem? O 8. Então, 48 dividido por 6 é 8. Professora, se fosse ao contrário, se fosse 48 dividido por 8, aí daria quem? O 6. Porque ambos 6 vezes 8 dá 48. 8 vezes 6 também dá 48. Então, como a continha está pedindo 48 dividido por 6,
Aí vocês vão colocar quem? O 8, que tá sobrando aqui, não é? Ó, esquece o 6, esquece 48. Qual é o número que ficou? O 8. Aí você coloca aqui, 8. Aí você vai multiplicar o quociente 8 pelo divisor 6, ó. Vai fazer a multiplicação, tá? 8 vezes 6 é o quê? 48. Aí você vai colocar embaixo desse 48. Aí vai subtrair. 8 menos 8, 0. 4 menos 4 também é 0. Ok? Então, se o resto deu 0, quer dizer que essa continha deu exata, tá? Não ficou nenhum funcionário de fora, tá bom? Ok. O outro probleminha no dia seguinte foi o quê? 59 dividido por 6. Aumentou a quantidade de funcionários. O primeiro dia, 48 dividido por 6. Segundo dia, 59 dividido por 6. Tá bom? Então, o mesmo processo. Eu vou procurar o resultado 59, porque eu não posso dividir 5 por 6, é um número menor. Então, eu vou ter que arredondar o número todinho, ó, 59. Tá bom? Eu vou lá na tabuada de 6, porque esse 59 está sendo dividido por 6, então 6 é a tabuada que eu vou colocar, tá bom? Vamos ver aqui, tem algum 59 aqui, gente? Tem 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 10. Vocês acharam algum 59? Não. Então, qual é o número mais próximo de 59? Quando eu falo mais próximo, tem que ser igual a 59 ou um pouco menor que 59. Então, não pode ser maior. Professora, mas o mais próximo de 59 é 60, mas 60 é maior que 59. Então, não pode, porque aqui vai ocorrer uma subtração, tá? Então, o número mais próximo de 59 é 54. Então, 59 dividido por 6 dá quanto? Eu tiro 6, porque é o número que eu tô aqui que tá sendo o divisor, não é a tabuada de 6. Tiro 54 e quem foi que ficou aqui foi o 9. Aí você coloca o 9 aqui, ó. Então, 9 vezes 6 vai dar quanto? 54. Subtraindo, 9 menos 4, 5. 5 menos 5, 0. Então, aqui deu uma divisão não exata, tá? Uma divisão não exata porque o resto é 5. Não exata, tá? Então, 59 dividido por 6 vai dar 9. 9 grupos, tá? De 6, mas vai sobrar um grupo de 5. Não formou esse grupo, tá bom? No primeiro dia deu certinho, não foi? Não deu certinho, 48 dividido por 6 não deu 8. Agora o segundo dia deu diferente. Deu 9 grupos, mas sobrou 5 pessoas. Ou seja, se tornou um grupo de 5. 9 grupos de 6 e um grupo de 5. Então, pela tabuada, dá para você ver direitinho, tá? Até você fazer aquele monte de bolinha, aquela coisa toda, vá logo para a tabuada, tá bom? Vou explicar de novo. 59 dividido por 6. Você vai ver o número aproximado de 59 ou igual a 59. Sendo que esse número não pode ser maior que 59, tá? Tem que ser menor que 59 ou igual a 59, tá bom? Então, eu já sei que 6 vezes 10 é 60, né? É 60, aqui é um 6, né, gente? É 60. 60 é maior que quem? 59. Então, o resultado não vai ser esse. Então, o número mais próximo de 59 é quem? 54. Certo? Então, 59 dividido por 6 vai dar o quê? 9. Tá bom? Porque eu estou na tabuada de 6. Então, eu vou esquecer esse 6
e vou deixar de lado aqui o 54. Então, o número que sobrou aqui dessa continha, 6 vezes 9 igual a 54, sobrou o quê? Um 9. Então, vai dar o quê? 9. 9 vezes 6, 54. Vou subtrair 9 menos 4, 5. 5 menos 5, 0. Ok? Ótimo. Quero fazer outra continha aqui com vocês, tá bom? Outra continha aqui com vocês. Vamos aqui, 42 dividido por 6. Eu já sei que 4 é menor que 6, então eu não posso dividir. Então, eu vou arredondar 42, tá? 42 dividido por 6. Vamos ver aqui na tabuada de 6 se tem algum 42. Tem, vem aqui. 6 vezes 7 é igual a 42. Então, 42 dividido por 6 vai dar o quê? O 7. Porque eu estou usando a tabuada de quem? Do 6. Então, eu deixo o 6 de lado e deixo o 42 aí. Sobrou quem? O 7 aqui. 7 vezes 6, 42. Vai lá para o dividendo. 42 menos 42 vai dar o quê? 0. Sendo que eu multipliquei aqui, tá, gente? 6 vezes 7 igual a 42, tá bom? E assim sucessivamente. Vocês vão ter uma atividade para fazer, tá bom? Para vocês estarem praticando, tá? No livro, na 119 e a 120, por hoje, tá bom? Certo. Então, até a próxima aula de matemática, tá bom? Nós vamos estar endossando mais, mas por hoje é isso. Tchau, gente.